dia a todos. É uma alegria, um prazer estarmos reunidos nesta manhã para estarmos louvando a Deus, participando da ceia, da oferta, desses cânticos, das orações. E agora que o Senhor nos usa para ouvirmos um pouco da sua palavra. Eu convido você a dar uma olhada aqui para essa tela. E eu vou passar algumas fotos que a gente encontra na internet. E eu quero que você me diga que tipo de sentimento desperta em você quando você vê essas fotos. Que tipo de sentimento desperta em você quando você vê fotos como essa? Então, são fotos que vemos em momentos de alegria, em momentos de descontração. Será que quando essas fotos foram tiradas, nada de negativo, nada de ruim estava cercando essas crianças? Será que só coisas extremamente positivas estavam acontecendo? A palavra de Deus diz que você e eu somos chamados por Deus das trevas para a luz. E você e eu nos tornamos povo de Deus. Somos povos reunidos em diversos lugares no planeta, debaixo do cuidado, da proteção e do amor de Deus. Porém, Deus não nos colocou numa redoma de vida a fim de nos proteger, nos blindar de todas as coisas negativas que estão ao nosso redor. Nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Quando você passou pelas águas do batismo, você foi acrescentado ao reino de Deus e pode ter a certeza de um dia viver eternamente com Deus no céu. Mas, enquanto estamos nessa terra, enquanto estamos nesse mundo, Deus não vai impedir que frustrações, dores profundas, decepções, dificuldades, injustiças aconteçam com você nessa vida. Se alguém um dia prometeu que uma vez você aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se alguém um dia prometeu que você passando pelas águas do batismo, se tornando um filho e uma filha de Deus, você ia ficar blindado, protegido de dores, de tristeza, de aflições nesse mundo aqui. Prometeram algo que a Bíblia nunca prometeu. Te prometeram algo que a palavra de Deus nunca prometeu. Estamos estudando o livro de Gálatas, capítulo 5. Moreno, no domingo passado, falou sobre o amor. E hoje eu quero falar com vocês sobre a alegria. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos dá uma lista de frutos ou fruto que o Espírito Santo produz na vida do cristão. E um desses frutos é a alegria. Quando eu falo em alegria para você, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Talvez imagens assim, né? Quando falamos em alegria, é comum associarmos a alegria a momentos de prazer, há momentos de vitória, há momentos de satisfação, há momentos de conquista, não é mesmo? Por exemplo, quando pensamos em alegria, pensamos no momento do nascimento
de uma criança, na formatura de um filho, de uma neta, de um sobrinho. Quando pensamos em momentos de alegria, pensamos em casamento, na celebração de um casamento. Mas será que é possível sentirmos alegria em circunstâncias de sofrimento? Será que é possível sentirmos alegria mesmo quando ao nosso redor as coisas não estão nos proporcionando alegria? Será que é possível sentir alegria diante do sofrimento? É possível a alegria coexistir com a tristeza? Ou alegria e tristeza são coisas antagônicas, totalmente diferentes uma da outra? Tiago, capítulo 5. Desculpa, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Se você quiser ler na sua própria Bíblia, o livro de Tiago vai depois do livro de Hebreus, mais para o final do Novo Testamento. Tiago, escrevendo, inspirado por Deus, fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago está falando que o sofrimento e as dificuldades afetam o povo de Deus, porém, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de frustração, um filho de Deus, uma filha de Deus, é possível estar em alegria, porque a gente vai ver que a alegria é algo que vem do Espírito Santo de Deus e não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas do quanto estamos conectados com Deus ou não. Até porque o sofrimento, as dificuldades, eles afetam não só nós, discípulos de Jesus, não só os fiéis, mas todas as pessoas na terra. Acabamos de passar, se é que já passamos, por uma pandemia. E a pandemia afetou justos e injustos. A pandemia causou dor e sofrimento e desemprego e morte, enfermidades na vida de pessoas boas e más, fiéis e infiéis a Deus. O mundo inteiro está sujeito às intempéries dessa vida. Mas Tiago está nos ensinando que o sofrimento faz parte da vida cristã, assim como o prazer, assim como as coisas boas. É possível você viver uma vida extremamente feliz, mesmo diante de situações em que você não desejaria que estivessem acontecendo em suas vidas. É possível termos um dia cheio de surpresas agradáveis, cheio de coisas boas acontecendo na nossa vida, no nosso dia, e no dia seguinte você receber uma notícia desastrosa que abale os seus pensamentos, que abale a sua frustração, a sua angústia. É possível que tenhamos dias completamente diferentes uns dos outros. Mas uma coisa que esse texto nos ensina é que o sofrimento é passageiro.
Esse texto fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O texto não fala que ficamos estacionados nas nossas aflições. O texto não fala que ficamos estacionados nas nossas provações e dificuldades. O texto fala que nós passamos pela provação. Nós passamos pelas dificuldades. Não ficamos estacionados nelas. Talvez para algumas pessoas parece que as provações, as dificuldades, os momentos difíceis passam lentamente, vagarosamente. Porém, para outras pessoas parece que as provações passam a rapidez de um avião a jato. Mas independente de as provações passarem com muita rapidez ou muito devagar na sua vida, a palavra de Deus diz que as provações passam por nossas vidas. As dificuldades passam, mas nós permanecemos. É possível, num momento de guerra, termos paz. É possível, no momento de dor, termos um momento de alegria. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. A alegria é algo que vem de Deus. Podemos não ter motivos aparentes nenhum para celebrar, para sentirmos felicidade, para sentirmos alegria. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você é poderoso para gerar em seu coração uma alegria verdadeira, genuína e vem de Deus. Pois a alegria é fruto do Espírito Santo. A alegria passa, é algo que passa. Salmo capítulo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que Deus está falando para você nesta manhã e para mim, que é possível a alegria coexistir com o sofrimento. É possível a alegria coexistir com momentos difíceis em que estamos passando em nossas vidas. E exemplo disso está no livro de Atos, capítulo 16. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 16. O apóstolo Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho em várias cidades, estabelecendo igrejas de Cristo por várias cidades. E aí, Paulo e Silas passam pela cidade de Filipos. E Paulo e Silas expulsam um espírito maligno de uma mulher na cidade de Filipos. E as pessoas acusam Paulo injustamente, junto com Silas, de estarem perturbando a paz daquela cidade. E Paulo e Silas são chicoteados, as costas são cortadas com chicotes, com
tiras de couro e pedaços de osso no chicote e esferas na ponta desse chicote. E Paulo e Silas são amarrados pelos pés no tronco e colocados numa cela fria, gelada. Como você estaria se sentindo em estar meia-noite numa cela escura, gelada, suja, fedida, com as costas sangrando, com os pés acorrentados num tronco, por ter pregado a palavra de Deus, por ter feito bem a uma mulher, por ter expulsado o espírito que estava incomodando aquela mulher. Eu estaria me sentindo não alegre, se eu posso definir um sentimento assim. Eu estaria muito frustrado. Porém, apesar de tudo isso, no capítulo 16, versículos 24 e 25, o texto fala no finalzinho do 23, o carcereiro recebeu instruções para vigiar Paulo e Silas. Versículo 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Versículo 25. Surpreendentemente, versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, com as costas sangrando, injustiçado, preso numa cela. Acredito que a dor física que Paulo e Silas estavam sentindo era muito forte. Porém, não era mais forte do que a alegria que eles estavam sentindo por terem cumprido a missão que Jesus deu para Paulo e para Silas, de fazer o bem para as pessoas. Eu acredito que a dor que eles estavam sentindo não era mais forte do que a alegria que o Espírito Santo estava proporcionando dentro do coração de Paulo e Silas, por saberem que estavam fazendo aquilo que Jesus tinha ordenado a eles fazerem. Paulo e Silas estavam sentindo a mesma dor que Jesus sentiu quando se entregou pelos nossos pecados. E eu acho que essa alegria invadiu o coração de Paulo e Silas, que fez com que, ao invés de estarem decepcionados e frustrados numa prisão, estavam alegres. A única explicação para isso, ou é que aqueles homens eram loucos, ou o Espírito Santo trabalhou tanto na vida de Paulo e Silas, que mesmo numa circunstância tão degradante, tão opressora, eles conseguiam cantar louvores a Deus com alegria. E essa atitude foi tão contagiante que, se você continua lendo o capítulo 16 de Atos, você vai ver que o carcereiro acabou se convertendo. O carcereiro pensou: esses caras estão loucos, ou eles têm realmente um relacionamento verdadeiro com Deus, verdadeiro, porque como alguém pode ter alegria no meio de tamanha frustração? E o carcereiro se batiza ainda naquela mesma noite. Você pode continuar a leitura depois no livro de Atos, capítulo 16, e você vai ver. E mais tarde, Paulo vai escrever uma carta para os Filipenses, nessa cidade de Filipos. E o que Paulo vai falar para os Filipenses no capítulo 4, versículo 4? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Paulo escreve aos Filipenses pedindo para eles
deixarem o fruto do Espírito Santo, que é a alegria, invadir os seus corações. E os filipenses podiam falar: Paulo está num resort lá em Maragogi, é fácil, né? Não. Paulo, quando escreveu esse texto, estava de novo preso, agora na cidade de Roma, por pregar o Evangelho de Deus. Eles já tinham visto Paulo na própria cidade de Filipe, né? Preso e louvando a Deus. Agora estão vendo Paulo preso e pedindo para os irmãos: sintam a alegria que vem do Senhor. Como você chegou hoje de manhã aqui nesse prédio? Qual é o sentimento que estava predominando no seu coração nesta manhã? Como foi a sua semana? Né? Hoje é o primeiro dia dessa semana. Como foi essa semana que se passou? Talvez foi uma semana leve. Talvez foi uma semana positiva, em que muitas coisas legais aconteceram na sua vida. Amém por isso. Glória a Deus pela sua boa semana. Mas talvez a sua semana não foi tão boa assim. Talvez você não tenha tantos motivos para se alegrar nesta manhã com as coisas que abalaram na sua vida ao longo dessa semana. E não se sinta mal por isso. Como eu já disse, faz parte da vida cristã. Porém, o que Deus quer fazer na sua vida nesta manhã, na minha vida nesta manhã, é entender para que Deus possa trabalhar através de mim. É necessário primeiro Ele trabalhar dentro de mim. Deus só vai trabalhar através de você se você permitir que Deus trabalhe primeiro dentro de você. Como eu já disse, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Como eu já disse, Tiago está associando não só uma alegria, mas uma grande alegria com provações, com dificuldades. Deus está convidando você e a mim a nesta manhã olharmos para a alegria como algo sobrenatural, como algo que não é como a alegria desse mundo, que depende se tudo ao meu redor está em ordem, e aí eu posso estar alegre ou feliz. Deus quer que a sua alegria seja uma alegria genuína, vinda do trono poderoso de Deus, não circunstancial. Não essa alegria mentirosa que a gente vê nas redes sociais. Não essa alegria em que as pessoas estão se matando para tirar uma foto, posta e continuam se matando. Não essa alegria que a pessoa está com um sentimento de frustração, mas posta um sentimento de prazer e alegria. Deus quer que nossa alegria seja a alegria que sai do trono de Deus e invade o nosso ser através do Espírito Santo dele. Deus quer que a nossa alegria não seja fruto das circunstâncias ao nosso redor, mas fruto de um Espírito de Deus que habita dentro de nós. E se aí sim é possível sentirmos alegria no meio de momentos difíceis. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite para sentirmos uma alegria verdadeira e genuína, vinda de Deus nos nossos corações, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Porque a alegria sem sofrimento
só no céu, quando estivermos juntos, definitivamente, do nosso Deus. Oremos. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado por esse dia, por esse primeiro dia da semana. Nem sempre, Pai, as coisas que acontecem em nossas vidas, ao nosso redor, nos causam felicidade. Porém, o Senhor, por favor, nos capacite a sentirmos alegria independente das coisas que estão ao nosso redor, porque podemos sentir a alegria genuína do Senhor, que vem do Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor nos dê capacidade para superarmos todas as barreiras e dificuldades que surgem a cada dia, a cada semana, a cada ano em nossas vidas, com alegria, para que possamos desenvolver esse fruto do Espírito em nossas vidas. Pai, só existe uma maneira de estarmos alegres em momentos de dificuldade. É focando nossos olhos no Senhor e na vida eterna, entendendo que enquanto estamos nesse mundo, Pai, assim como Jesus foi injustiçado, muitas vezes também somos. Mas confiamos que o Senhor está preparando algo muito melhor e eterno para as nossas vidas. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto ainda estamos aqui nessa terra, física e limitada, nos abençoe para que possamos viver em alegria, como igreja, como família, como povo do Senhor. Entregamos essa semana em tuas mãos, e de nosso Senhor que esteja com cada um de nós, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Ótima semana.